Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. A nossa autora de hoje, a Fernanda Monteiro Rigg, já está aguardando para conversar com a gente, mas antes, vou colocar aqui em destaque a capa do livro dela, que é Um Fim, o Começo. Primeiramente, Fernanda, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Olá, bom dia, uma alegria poder estar aqui com você, Cida. Fernanda, para a gente iniciar então o nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é a Fernanda, o que é que ela faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Certo, Cida. O meu nome é Fernanda Monteiro Rigg, eu sou natural de Jaguari, no Rio Grande do Sul. Hoje eu resido em Ituiutaba, Minas Gerais, há aproximadamente 5 anos já. A minha formação inicial, né, em licenciatura em Química, que eu fiz ali no Rio Grande do Sul, no IFAR, São Vicente do Sul, e fiz mestrado e doutorado em Educação na Universidade Federal de Santa Maria, e atualmente sou, então, professora dos cursos de Química da Universidade Federal de Uberlândia, aqui no campus Ituiutaba, e sou também docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação, também da UF, né? No presente, eu também lidero um grupo de estudos e pesquisas em educação, que é o Habitar, né? E também eu sempre gosto de falar que eu sou uma mulher que adora ler, escrever, pesquisar, né? E eu estou bem feliz de poder estar aqui conversando contigo e também com quem nos acompanha, para falar um pouco dessa obra, né? Um fim e um começo. Que legal, é um prazer conversar contigo hoje também, já fazer esse lançamento do teu livro. E Fernanda, antes da gente falar então sobre ele, eu gostaria que tu contasse para a gente como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa tua obra. Então, né, eu conheço a editora Diálogo Freiriano já há quase 10 anos, né? A partir do diálogo com o Ivânio, com a Cida, né, quando eu ainda era estudante de pós-graduação, eu tive a oportunidade de organizar algumas coletâneas na área da educação, né? E no último ano, quando eu parava para pensar um pouco sobre aonde eu ia, né, buscar um apoio para publicar esse livro de poesias, eu pensei diretamente na editora, tanto pelo acolhimento, né, que a editora tem, quanto por conhecer a seriedade do trabalho que vocês desenvolvem, né, e também por já ter tido várias experiências positivas juntas das pessoas que fazem com que esse trabalho aconteça, né, o que inclui o Ivan e a Cida, mas também toda a equipe, inclusive você. Que legal, eu vou botar aqui novamente em destaque a capa do livro da Fernanda, que é Um Fim, o Começo. E lembro, aproveito e deixo um recado para você, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso à obra da Fernanda. Um Fim, o Começo. Agora, vamos falar de fato sobre a obra. Eu queria que tu contasse um pouco do teu processo de escrita, o que que te motivou então a escrever o Um Fim, o Começo, e eu aproveito para te pedir um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Então, Cida, né, o processo de construção dessa obra, né, aconteceu em dois momentos distintos, né. Um foi o período da pandemia de Covid-19 e o pós, né, pandemia, que todos nós, né, tivemos que lidar nos anos que se passaram, né. E o divisor dessa trajetória foi o contato, então, com o risco que eu tive no período pós-pandêmico, que foi o diagnóstico de câncer aos 28 anos, né? Então, um novo momento, um disparador de novos sentimentos, sensações e sentidos, né? Que acabaram atravessando o meu desejo de produzir uma obra de poesias, né? Então, entre os intervalos, os silêncios e as intensidades, é que eu sempre digo, né, que as gotículas desse oceano tiveram uma chance de pulsar, de emergir e se materializar, né? Então, encarar e habitar o diagnóstico de câncer logo após o retorno das atividades presenciais da pós-pandemia, né, de Covid, me encorajou a ver e sentir o mundo de outro modo, né? E a escrita poética, então, se estabeleceu como um elo para que eu pudesse realizar novas aproximações e encontros, considerando a escrita acadêmica, até porque, né, eu havia experimentado a escrita apenas a partir desse viés acadêmico, né? Então, a escrita poética apareceu como um outro respiro, né? Então,
diante da força e da vulnerabilidade de viver no mundo, né? As palavras que se tramam no fim e no começo dimensionam a beleza, a potência de existir, de aprender, de afetar e ser afetado, reativando aquilo que eu chamo da capacidade de habitar e viver e conviver com os seres na Terra, inclusive com os vírus, né? Porque quando a gente lida com a pandemia, é com isso que a gente está lidando, né? E isso tudo traz dores, medos, angústias, ansiedades e dissabores que não ficam de fora desse livro de poesias, que vai friccionar e fabular para cultivar a coragem de viver com amor em meio a esse mundo instituído e aquilo que ele nos oferece, né? Então, as poesias que vocês vão encontrar no fim e no começo dizem das múltiplas configurações, né, e formas de existir que vão se interconectando com aquilo que a gente viveu e com as relações de força que a gente vai encontrando na medida em que a gente vai vivendo no mundo e sendo afetado pelas coisas que nos atravessam, né? E eu sempre gosto de dizer, Cida, que isso também está super imbricado com essa dimensão de um corpo feminino, que trabalha, que escreve, que forma professores, né? Mas que também habita diferentes contextos e realidades sociais, né? Então, cada tom vaculo dessa obra, né, que é dividido em duas partes, né, se expande por contágio, né, pelo gesto de prestar atenção a esse corpo mínimo, né, que enfrenta dois períodos distintos e que encontra na escrita uma forma de viver, né, apesar de lidar com a finitude, com a possível finitude que todo diagnóstico de câncer traz para a gente, né, sejamos mulheres ou homens, né, jovens ou pessoas com mais experiência, né? Então, o amor pelo viver e se importar com a vida é a trama desse complexo despertar que, a meu ver, ao mesmo tempo que me reativa e me conecta comigo mesma, é um convite para que quem acessar a obra possa também experimentar esse exercício consigo próprio, né? Fica então o convite à leitura de Um Fim, o Começo, da Fernanda Rigg. E, Fernanda, agora, aproveitando que nós ainda estamos com a capa do teu livro em destaque, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre ela, sobre essa capa, e como é que foi a tua experiência junto à editora para fazer toda essa parte da criação da capa, como também a diagramação do miolo. Então, né, o processo de construção do livro como um todo foi tranquilo, foi encantador, né? Cada reunião, cada diálogo que me permitiu encontrar, né, uma forma de materializar o que antes era apenas um sonho de infância, né? A publicação de um livro de poesias, né? Então, cada uma das pessoas responsáveis por entrar em contato comigo, me contatar, né, me cativaram a seguir esses passos indicados para a produção e publicação da obra, mas sempre respeitando aquilo que era um desejo meu, né? Desde as cores da capa, né? Como que a capa ela vai conversando com a dinâmica das linhas, que vai atravessar toda a obra de poesias, né? Como a lógica do círculo, da diagonal, que são princípios, vamos dizer assim, estruturantes do livro, também estão na capa, né? Então, eu só tenho a agradecer e dizer do meu privilégio que é poder ter encontrado pessoas, né, com essa seriedade que me ajudaram a estruturar uma obra, né, que é parte de uma vida, né, parte de múltiplas vidas que acabaram me atravessando ao longo da história, né. Que legal, que bom saber então que as tuas expectativas foram atingidas e que a equipe conseguiu traduzir aquilo e trazer aquilo que tu imaginava, que tu sonhava para essa tua obra. Então é muito bacana ter também por parte dos autores esse feedback. Que legal. E aproveito, antes da gente seguir então para o final do nosso bate-papo, aproveito para lembrar você que nos assiste, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso à obra, então, da Fernanda, Um Fim, o Começo. Agora, nos dirigimos para o final do nosso bate-papo. E, Fernanda, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, por vezes, por que não um sonho, de fazer uma publicação, seja do seu livro autoral, seja da sua obra acadêmica, TCC, ou mestrado ou doutorado, porém ainda não o fizeram. A vida ela não espera o momento ideal para que a gente viva aquilo que ela nos reserva, né? Todo dia pode ser o último, né? E na produção dessa obra, do fim e começo, eu tive o privilégio de nomear aquilo que me atravessava enquanto eu lidava com as complexidades do mundo. Fosse a pandemia, fosse o diagnóstico de câncer, né? E tudo que daí decorre,
né? Então, cada uma dessas 85 poesias que estão nessa obra dizem da beleza e da vulnerabilidade que é experimentar a existência, ao mesmo tempo que ela vai destacando a relevância da gente ampliar nossa capacidade de presença nesse mundo, né? Então, a escrita foi a aliada que eu encontrei para habitar a dor enquanto movimento, e não como estagnação e paralisia. Então, eu gostaria de convidar quem nos acompanha, né, e que sente o desejo de deixar fluir aquilo que o atravessa, que não deixe para depois, né, porque a gente nunca sabe, né, o que nos espera daqui 1 minuto, daqui 10 minutos, daqui 1 ano, né. Então, experimente os afetos alegres que habitam a escrita poética como um processo de cuidado e afeto de si para consigo, e não deixe para depois, porque a gente não tem controle, né, em relação ao depois, o que a gente tem é o agora, e o fim e o começo fala justamente disso, né, como a gente pode recomeçar a cada momento limite que a gente vai encontrando na vida, né. Fica a mensagem da Fernanda para você que ainda não fez a tua publicação, perdão. Não espere o tempo passar, não espere você sentir que às vezes é o momento certo, porque muitas vezes a gente acaba não sentindo por medo. Às vezes vem a vontade, aquela coisa, e aí o medo te bloqueia, te faz parar. Então, não perde tempo, publique o teu livro. Muitas vezes tem alguém que está só esperando ouvir a tua voz através do teu livro e ter acesso ao teu conhecimento. Fernanda, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco hoje e fazer esse lançamento do teu livro. Eu que agradeço, Cida, agradeço a editora como um todo, né? Eu convido a todos e a todas para que conheçam o fim e o começo, que permitam se acessar outras literaturas, principalmente aquelas que dizem do esforço de lidar com a vida quando ela titubeia, né? Quando ela nos coloca num momento de crise, né? E que a gente possa, junto das nossas relações, cultivar sempre os bons encontros, né? Os encontros afetivos alegres com aqueles que a gente tem por perto e principalmente com a gente mesmo. Então, eu convido a todos para que, né, busquem um fim e um começo e nunca esqueçam que a vida, ela continua, apesar dos pesares e apesar de tudo. Muito obrigada. E a você que nos assistiu até aqui, também deixo o nosso muito obrigado e aproveito para deixar um convite para que você nos conheça melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. E de repente um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.